Queridos irmãos, vamos falar hoje sobre mediunidade, levando-se em conta que em nosso meio espírita temos pessoas que estão apenas começando a simpatizar com essa doutrina e este talvez seja o único contato que elas terão com o espiritismo inicialmente. E também os estudantes dos nossos cursos doutrinários, em vários graus de conhecimento, assim como tantos que se mostram curiosos com esse tema. Faremos uma reflexão hoje sobre aspectos básicos que explicam e justificam a mediunidade como uma faculdade inerente ao ser humano. No final do vídeo, nós disponibilizamos a referência bibliográfica utilizada nessa reflexão. Assim, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, nós queremos convidar a todos para uma prece de abertura, buscando serenar nossos sentimentos, elevando nosso pensamento a Deus e abrindo assim a nossa percepção. Senhor, nosso Pai Supremo e Criador de todas as coisas, Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo de todas as virtudes, espíritos amigos que acompanham o nosso trabalho, pedimos amorosamente que guiem nossos pensamentos e palavras para sermos claros e objetivos, de fácil entendimento para todas, e que alimentem esta luz que nos guia e nos orienta nos caminhos da fé. Obrigada e que assim seja. Muitas dúvidas e superstições ainda graçam neste meio, e nós entendemos que uma reflexão dos princípios que norteiam a mediunidade nos remeterá a um entendimento maior e mais correto de acordo com o Espiritismo. Vamos também tentar responder a duas questões que muitas vezes trazem as pessoas às nossas casas em busca de esclarecimento. Acho que sou médium. O que eu preciso fazer? Então, iniciamos citando Kardec na epígrafe deste tema, a título de esclarecimento. Diz Kardec: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então, com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9. Seguimos então com a nossa primeira questão. O que se entende por mediunidade? A mediunidade é uma faculdade orgânica, como a faculdade de ver, de ouvir e de falar, e o seu órgão de ancoragem é a glândula pineal situada no cérebro, assim como cada uma das nossas outras faculdades tem sua localidade de expressão numa zona específica deste órgão. É a faculdade de comunicação com o mundo espiritual e que caracteriza este intercâmbio. A predisposição orgânica mediúnica não escolhe credo, nem raça ou condição social. Não depende de sexos, idades ou temperamentos. Encontram-se em médios em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a idade mais avançada. Portanto, essa faculdade é inerente ao ser humano
e não constitui, portanto, nenhum privilégio exclusivo. Aliás, não é nem um privilégio e nem um prêmio. No afloramento da mediunidade, nós podemos observar que, como já dissemos, espontaneamente surge em qualquer idade, posição social ou denominação religiosa do indivíduo, normalmente chama atenção pelos fenômenos insólidos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual e auditiva. Apresentando-se com gama variada, conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Também a manifestação pode aparecer sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. A princípio, surge como sensações estranhas, de presenças psíquicas ou físicas perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turva-se a lucidez, para depois abrirem-se brechas luminosas na mente, gerando a percepção de um outro tipo mais sutil de realidades. Ela é universal e todos os seres humanos a possuem em algum grau, desde a simples intuição até a ostensividade, e utiliza todos os canais de expressão do indivíduo, sendo uns mais utilizados que outros, o que categoriza os médiuns em falantes, audientes, psicógrafos, etc. A clareza de Allan Kardec é inquestionável, principalmente no Livro dos Médiuns, que é o livro base da fase científica da doutrina dos espíritos. Não deixa dúvidas, e quando nos desviamos da correta prática espírita, é porque não prestamos atenção às diretrizes doutrinárias, ou não conhecemos, o que seria ainda mais grave, já que todo o conhecimento está à nossa disposição. Então, partindo do conceito de mediunidade, vamos agora falar sobre o médium. Então, médium esse termo vem do latim medium, que significa meio ou intermediário. Podemos imaginar uma analogia com a telefonia por fios. De um lado está o espírito, que chama o outro indivíduo, que é o médium, que está distante por meio de um fio que é o pensamento do espírito. Quem faz a chamada transmite uma mensagem que é recebida pelo outro através desse fio. O pensamento do espírito é o fio que conduz a mensagem. O médium é o receptor que recebe e transmite a mensagem para os demais. É simples assim, como sempre falou o nosso querido Chico Xavier, que o telefone sempre toca de lá para cá. Já vimos o que é o médium, mas quem é ele? Quem é o receptor e divulgador das mensagens dos espíritos? Todo aquele que sente em algum grau qualquer influência dos espíritos é, por isso, médium. Já vimos que a mediunidade é uma condição orgânica de todos os seres humanos. Porém, Kardec escolheu chamar de médium apenas aqueles que têm essa faculdade ostensiva, apenas por uma questão didática. A mediunidade ostensiva pode revelar-se na casa espírita, em casas particulares, em igrejas, no materialista, no religioso, etc. Sua eclosão pode ou não apresentar vários sintomas, tais como reações emocionais insólitas, sensações de enfermidade, calafrios, mal-estar,
irritações estranhas sem razão aparente. A primeira necessidade do médium, então, é evangelizar-se. As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam e atraem companhia de espíritos não tão desejáveis são o orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade, etc. O bom médio, sob o ponto de vista espiritual, será aquele mediador que sempre se harmonizar com a vontade e com as leis de Deus. Os médiuns são, portanto, pessoas acessíveis à influência dos espíritos e mais ou menos dotadas da faculdade de receber e transmitir as suas comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário, um instrumento segundo a natureza ou o grau da faculdade mediúnica. Esta faculdade depende de uma disposição orgânica exacerbada e suscetível de desenvolvimento e aprimoramento. Reside aí a necessidade do estudo, né? Por não ser um privilégio ou um prêmio, como já citamos, o médium é um indivíduo muito comprometido com a lei divina. Quase sempre, no dizer de Emmanuel, no livro do mesmo nome, são espíritos que tombaram nos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que recebem a tarefa de exercer a mediunidade para seu benefício, expurgando as suas mazelas morais, ao mesmo tempo praticando a caridade de amparar e servir o próximo, ou seja, para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas. Este é o objetivo fundamental. Também pode ser pedida pelo espírito já mais adiantado na senda evolutiva como uma missão, o que é raríssimo entre nós, diga-se de passagem, pela nossa condição de espíritos ainda bem necessitados de provas e expiações. Porém, é possível quando deve nos servir de exemplo. Aliás, lembramos agora de um exemplo desse tipo de medianeiro missionário, que foi Francisco de Assis. Ele falava diretamente com Jesus. E por este exemplo, já se pode ver a raridade desta condição. Se tiverem interesse na biografia exemplar deste espírito, recomendamos o livro do João Nunes Maia, pelo espírito miramês, chamado Francisco de Assis. É uma excelente leitura. Na quase totalidade dos espíritos encarnados, porém, os médiuns não são missionários, embora se possa dizer que tenham uma missão própria de toda a humanidade, que é seguir e respeitar a lei de Deus e cumprir a sua tarefa. Porém, não são seres escolhidos no sentido de serem especiais. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia, no dizer ainda de Emmanuel. Nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Isso é correto, é certo, né? O médium tem a obrigação de trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Porém, aqueles que procuram trabalhar no campo da mediunidade devem ter o propósito de desenvolver um trabalho de interesse coletivo e não exclusivamente pessoal. Enfim, resumindo, é tarefa confiada aos retos para os fortificar na senda do bem e aos viciosos para os corrigir. Surge então outra questão.
Por que a mediunidade não implica relações habituais só com os espíritos superiores? Isso ocorre porque a mediunidade, sendo concedida sem distinções, médiuns há em todas as faixas evolutivas, os quais atraem espíritos também nas mesmas condições vibratórias. Tudo depende da sintonia do médium. Quanto mais elevado for a moral do médium, mais afinada será esta sintonia, atraindo espíritos de semelhante caráter. Afirma Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que a mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, diz Kardec, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é mais simpático aos bons espíritos, e é só por eles que é assistido. Nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade, salientando-se que bons espíritos não significa necessariamente um ser superior no sentido da perfeição absoluta, mas superior em bondade, conhecimento, moralidade, enfim, melhores que nós. Então, resumindo, qual a finalidade da mediunidade? Fundamentalmente, e Kardec deixa claro isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que são 3 os objetivos ou finalidades da mediunidade, além dos já citados. Os médiuns devem ser os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Chegamos então à nossa questão inicial da prática da mediunidade, respondendo: sou médium e o que eu preciso fazer? Sabemos que todos somos médiuns. Ostensivos ou não, temos que bem conduzir esta faculdade, observando os objetivos gerais dela. Para atender esses objetivos, devemos primeiramente conhecer bem os seus mecanismos e funcionamento, para que possamos decidir o que fazer, utilizando o nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio, e principalmente para tomar posse plena dessa faculdade, assim como fazemos com nossos outros sentidos. E para tomar uma decisão coerente e sábia, o conhecimento é a chave. Devemos também cultivar a disciplina, o equilíbrio emocional, a constância, o autoconhecimento, a consciência e a responsabilidade, que são itens fundamentais na formação de um médium. Tendo observado algum dos sintomas citados anteriormente, ou todos, ou apenas uma sensação, o conselho de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, é este: silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora, de início, e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras acalentadoras e verás pessoas queridas acercando-te de ti. Na prática, a educação do médium começa por sua conscientização sobre a faculdade de que é portador e pelo autoconhecimento como deve se autodisciplinar e se reformular espiritualmente para exercê-la. Para alcançar este objetivo, procure estudar em uma casa espírita, assista a palestras sobre a doutrina e sobre a mediunidade, leia as obras básicas do Espiritismo. Normalmente, com essa primeira tomada de
atitude, os sintomas amenizam e até desaparecem, porque fechamos a nossa porta mediúnica até que ela esteja pronta para ser acessada com disciplina por aqueles que a nossa condição de caráter vibratório atrair e permitir-nos. Em Loucura e Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda reforça que a mediunidade, conforme sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, a vida íntima ativa e bem direcionada, ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior da e para a vida plena. A segurança do exercício da mediunidade e a conduta ética do médium estão diretamente relacionados à educação que lhe é fornecida. A partir daí, começa a se processar no medianeiro a reforma íntima, outra condição fundamental para o desenvolvimento adequado e natural da mediunidade. Para finalizar, Emmanuel, em Mediunidade e Sintonia, nos diz que essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem esperar retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos da paz e do amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. Então, finalizando a nossa reflexão, vamos aproveitar essa boa vibração do momento e orar a Deus em agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade de sermos teus medianeiros, trazendo aos nossos companheiros de jornada aquilo que já recebemos e tentamos cultivar com sabedoria sob a orientação do Evangelho de Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecemos também aos espíritos amigos que nos acolhem, inspiram e nos guiam pelos caminhos da fé. Pedimos que essa luz, que se irradia de nossos corações neste momento, se espalhe entre nós e os nossos próximos, nos dando coragem e fortalecendo a nossa vontade de seguir a senda do bem, principalmente nesses tempos conturbados de mudança que vivemos agora. Que assim seja.